Olá, eu sou Simone Sutti, formadora, especialista na área de linguagens, e hoje vamos participar desse TPC para falar um pouco do planejamento reverso e como ele conversa com a área de linguagens. Bem, quando falamos na área de linguagens, no currículo paulista, pensamos logo nos 4 componentes que a compõem, que são arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. E por que será que esses 4 componentes estão justamente estão justamente juntos nesta área de linguagens? Porque é tudo que eles dizem, eles se expressam. Quando a gente fala da linguagem artística, que pode ser a linguagem visual, a linguagem do teatro, a linguagem imagética, a linguagem dos quadrinhos, estamos falando de uma expressão artística que nós naturalmente fazemos. A expressão corporal, por exemplo, na educação física, num jogo, ou mesmo numa canção, mesmo numa brincadeira, numa roda, também estamos expressando corporalmente a nossa forma de estar no mundo. E as línguas, tanto a língua inglesa como a língua materna, a língua portuguesa, é a forma naturalmente com que falamos. Em língua materna, por exemplo, nós temos um conceito muito forte e muito trabalhado, muito pensado pelos linguistas daqui, que é o preconceito linguístico. Nós, linguistas, trabalhamos muito para o combate desse preconceito. Bem, mas, professora, você está falando de linguagem, preconceito linguístico, planejamento reverso. Como que tudo isso pode ser mais prontamente definido para quem nos ouve aqui? Como que isso realmente se dá lá na escola, em meio à sala de aula, dos estudantes? Bom, pensemos um pouquinho no sentido de planejamento reverso. Como as formadoras já disseram aqui, em linhas gerais, é aquilo que se começa pelo fim, o nome já diz, reverso. Então, a gente pensa lá no fim, o que será que eu gostaria que os estudantes compreendessem? Qual seria, assim, a mensagem final de todo esse plano de ensino, o plano de aula que eu tracei? O que eu gostaria que eles realmente compreendessem? E depois, para isso, eu preciso traçar os objetivos. Como que eu vou fazer para que ele entenda isso? E eu falei da nossa área e falei de uma coisa chamada preconceito linguístico. Na escola, principalmente, é muito comum quando chega um menininho novo de uma região, por exemplo, da região Nordeste, da região Sul, que ele tem um dialeto, um sotaque completamente diferente de nós paulistas. E a meninada, claro, né? A meninada não perdoa mesmo, e satiriza, dá risada, pega umas palavras que nunca ouviram e usa aquilo assim até como apelido, piadinha. E isso é muito comum, só que eles não sabem o quão preconceituosos eles estão sendo, porque atacar a forma de falar de alguém é atacar diretamente sua identidade. Por exemplo, se eu falo de uma determinada maneira, porque eu sou do interior paulista e meu R é um pouco mais acentuado, é porque eu venho de lá e tem toda uma história. Então, quando alguém satiriza uma forma de falar, é como se atacasse a minha identidade, as minhas origens, de onde eu venho. E a gente tem que combater, como professores, principalmente, combater muito a questão do preconceito. E ele existe, via de regra, na língua. Bom, pensando no planejamento reverso, cujo tema é um exemplo meu aqui particular, o preconceito linguístico. Bem, nas aulas de educação física, por exemplo, a professora de educação física com o professor de arte muito tem a conversar. São duas expressões, dois componentes que lidam diretamente com a linguagem. A manifestação linguística está o tempo todo inserido ali. Então, pensemos, por exemplo, num dicionário cujas palavras são desconhecidas para mim, mas fazem parte do idioma português, da língua portuguesa. E, por exemplo, é um exemplo também muito particular, na minha região, a palavra alpendre é muito comum. Ao chegar aqui em São Paulo, eu usei essa palavra umas vezes, a casa com alpendre, não sei o quê, o pessoal não entendia, falava, mas o que é alpendre? E eu falava, aquela área que a gente senta, assim, não é a garagem, mas também não é o quintal, é uma área particular, assim, particular da casa que dá de cara com a calçada. E o pessoal achava interessante. Às vezes eu falo pão de sal também, o pessoal fala, nossa, pão de sal? Não, é pão francês, aqui em São Paulo, né? E não chega a ser preconceito, mas é um estranhamento de uma forma de falar do outro. Você imagina isso numa escola, com uma sala de aula lotada, com a meninada toda em polvorosos, querendo brincar e satirizar e se autoafirmar através do outro. Então, por exemplo, na educação física, a gente pode perfeitamente combater isso, mesmo porque a educação física é um componente que lida diretamente com a expressão corporal, com a interação de um com o outro, com os jogos, com as rodas, com as brincadeiras. Onde está o respeito aí pelo que o outro fala, expressa e expõe?
Na educação, por exemplo, na língua portuguesa, o professor que mexe com os textos, né, que mexe com dicionário, com glossário, trabalhar de repente com o professor de educação física, essas questões mesmo. O que acontece lá fora da sala de aula, num ambiente um pouco mais descontraído, que os alunos falam coisas diferentes, talvez, um para o outro? Como que isso se dá lá num ambiente que não é a sala de aula? Na educação artística, a gente trabalhar um pouco mais com o lúdico, com as expressões visuais, com o teatro. Então, tudo isso envolve a linguagem. E na língua inglesa também, que é uma língua que a gente está tentando falar cada vez mais, aproximá-la do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Na escola, ela era considerada uma língua estrangeira, né? Depois uma segunda língua, uma coisa assim que estava distante de nós. E hoje o currículo já a considera como uma língua franca, aquela língua que é mundialmente falada, e ela faz parte do nosso falar também, quando se trata de um outro que não é nativo do nosso país. Bem, então, o tema que nós estamos tentando abordar, que seria o preconceito linguístico, dentro do planejamento reverso, eu penso que o grande objetivo, o grande intuito do professor que trabalha com isso é que lá na frente o aluno realmente extirpe, quebre, realmente abomine o preconceito, porque o preconceito não é só de raça, não é só de xenofóbico, o preconceito também é linguístico. Então, o que eu quero? Que ele se respeite principalmente na questão da linguagem. Então, como que eu começo a fazer isso? Trazendo outras maneiras de pensar, agir, ser, atuar no mundo com o outro, pensando que o preconceito é uma forma de machucar alguém, é uma forma que tem que ser abolida da nossa prática do dia a dia. E aí também entra um pouco das competências socioemocionais, que nós tanto estudamos aqui nas ATPCs também, né? Principalmente a questão da empatia, que é você se colocar no outro, se colocar no lugar do outro, no contexto do outro. E se fosse eu que chego na escola, de outra região, e começar a ser satirizada na minha forma de falar, na minha forma de brincar, por exemplo, como será que eu me sentiria? Então, é muito sistêmico, muito mais complexo a questão da formação do que a gente pensa. Claro que o planejamento está na escola e a gente precisa dele e olhar para ele com todo esse cuidado. E consideramos que o planejamento reverso, nesse sentido, pode trazer uma luz, trazer novos caminhos, porque a gente pensa lá no objetivo final. Então, foi só um exemplo bastante básico, alguma coisa assim que eu trabalho bastante, porque as palavras me são muito próximas, eu tenho muita ligação com elas, e por isso que eu falei assim, de forma até muito rápida, porque o tempo também aqui é muito rápido, sobre o preconceito linguístico e como a gente poderia abordá-lo na escola, pensando nos nossos 4 componentes da área de linguagens. Eu espero ter minimamente colaborado, e um abraço a todos vocês e até mais.